graça e paz, Senhor Jesus Cristo, encontre você e todos os seus, da sua família, seus familiares, gozando de saúde, paz, prosperidade, nessa presença gloriosa do nosso Pai Celestial. E mais uma vez nós estamos aqui com você, como é sabido de muito de você, justamente nosso objetivo é sempre fortalecer um ou outro, justamente através dessa comunhão, através dessas mensagens, porque estamos passando uns tempos terríveis, né? Os tempos de dores estão começando a chegar devagarzinho, de mansinho, e nós precisamos estar atentos, alerta a tudo isso. E só podemos estar alerta, atento, se nós estamos desenvolvendo justamente o conhecimento de Deus na nossa vida. Porque como o céu de derredor, as estatísticas ultimamente têm sido uma coisa de louco. Essa semana mesmo, eu estava comentando na televisão, na GNT, canal pago da Sky, aqui em São Paulo, justamente o suicídio de crianças entre 10 a 14 anos. Houve um aumento de 65%. Aí você chega para mim, mas como é que pode uma criança nessa fase etária de 10 anos suicidar? É porque nós não temos observado as mudanças do tempo de maneira nenhuma. E nós não sabemos que época é essa que nós estamos vivendo. Porque no tempo do reinado de Davi, havia justamente uma tribo que tinha o conhecimento, a ciência dos tempos, para saber como é que Israel agia ou não agia. Então hoje o crente se tornou uma pessoa dispersa, desatenta, porque ele já tem sua igreja, já tem seu ministério, ele acha que não precisa de mais nada de maneira nenhuma. E você vê justamente a confusão em nosso meio, que não era para ter. Eu acho que não era para ter. Porque se de fato, verdade, nós recebemos a vida e não a morte, não era para a gente estar passando. Há pouco tempo nós comentamos sobre o suicídio de líderes, de pastores, a separação de pastores hoje é uma coisa assombrosa dentro da igreja. Eu vejo os comentários, não do irmão, da irmã, mas comentários dessa revista especializada em trazer notícia do meio evangélico. A gente vê isso, fora a depressão que estão tomando os crentes, os pastores. Hoje já tem justamente ministério de pastor para cuidar de pastores, que pastor também é uma ovelha. Eu não sei, tanta coisa vem acontecendo no nosso meio, as coisas, eu não fico apavorado, estarrecido. Eu como pastor, eu fico observando como é que nós temos uma verdade dessa, como é que nós recebemos a vida, como é que nós temos toda a orientação da nova vida, como deve viver, proceder a cada dia, e nós estamos sendo tragados por essas situações, levando nossa morte. É isso que eu fico assim, olha, meu Deus do céu, será que a palavra de Deus não tem mais importância? A palavra de Deus já não está mais interessando a ninguém? Eu não falo o mundo secular, o mundo contemporâneo, eu estou falando o nosso mundo, o nosso universo espiritual. Eu estou me referindo justamente a esse. É esse que eu vivo. É esse que eu fui chamado para viver justamente com você. O que está vendo? Por que nós temos perdido o desinteresse? É justamente pela verdade. O desinteresse por Deus. O que está acontecendo em nossa volta? O que está acontecendo com a igreja nessa reta final? O que está acontecendo? Então, por isso nós viemos aqui conversar, bater um papo, que eu também preciso entender muitas coisas justamente com você. Mas quando eu pego a palavra de Deus, a promessa de Deus, que é para mim e para você, em nome de Jesus Cristo, eu vejo que ela nos conforta, nos encoraja, ela nos alerta em tudo isso, e eu vejo justamente nossos irmãos em Cristo Jesus caindo nas armadilhas de Satanás, caindo na sutileza, caindo nos ardis que nós não podemos ignorar de maneira nenhuma, e está sendo ceifado pela frieza do coração, pelo desinteresse justamente da vida, que é Deus que é a vida, o desinteresse pelas promessas de Deus, que gera justamente o conhecimento de Deus em mim e em você. A gente vê isso na igreja, abolindo as doutrinas, não tem mais doutrina de nada dentro da igreja, todo mundo está preocupado em resolver uma picuinha dali, uma picuinha daqui, resolver o seu problema sentimental, problema de emprego, problema de dívida, de débito. A gente vê a igreja preocupada com isso.
Que eu já falei isso aqui anteriormente. Que a cruz do Calvário não é um pau de sebo, está cheio de prenda para aquele que atingir. A obra da cruz é uma obra profunda, pelo que o diabo justamente fez na vida do homem, destruiu a vida, levou à morte espiritual, uma vida longe de Deus. Aí Deus vem e elege eu e você. Retomamos a vida de Deus em nós. Como é que nós não damos importância a isso? Como é que nós não se dedicamos a cada dia? Como é que nós não se envolvemos justamente com a obra de Deus na nossa vida? Então, por isso nós estamos aí, passando por uma vergonha terrível. É uma vergonha o crente passar por isso. Porque se, de acordo com a palavra de Deus, os inimigos zombam de Deus. Porque quando Davi pecou, cometeu adultério, assassinato, que Natan veio com aquele provérbio, ele disse que aquele cara precisava morrer, e Natan falou, essa é a pessoa, é você. Na hora ele se arrependeu, pequei contra o Senhor. E na Bíblia continua dizendo lá em Samuel, que os inimigos zombavam de Deus. Por quê? Porque nós somos vistos por Deus como filho. Eu e você é visto como filho. Deus se apresenta a mim e você como pai, então nós somos um filho. Então quando você deixa o caminho de Deus e começa a traquinar no pecado, o que acontece? O inimigo de Deus zomba como? Fala, olha, não é seu filho? Você não resgatou os filho, está lá à toa, você não está cuidando. Olha o que ele está aprontando, olha o que ele está fazendo. E Deus não pode fazer nada por mim e por você, se nós não formos a Ele arrependido, que deixar essa doutrina fora do arrependimento. Porque nós não temos mais pecado, para se arrepender de quê? Para que Jesus é o nosso advogado? Defender de quê? Você está vendo a falta de conhecimento de Deus? Não é conhecimento bíblico, é conhecimento de Deus. Aqui é Deus, a palavra é Deus. Porque conhecimento bíblico, a gente faz curso de seminário, teologia, estou dizendo que isso é ruim. A gente decora os versículos, vomita os versículos, para mostrar que a gente tem um conhecimento bíblico. Lê a Bíblia o ano inteiro, de trás para frente, de frente para trás. Mas que resultado traz isso para o crente, o Filho de Deus? Que resultado nós temos de dizer, não, esse ano eu li a Bíblia inteira. Que resultado? Você passa a ter o conhecimento da letra? Porque a Bíblia, ela é vida. Todo o texto bíblico gera vida em mim e em você. Olha o texto que eu vou ler para você e para mim. Somente para mim e para você. Lá em Hebreus capítulo 6. No versículo 1. Olha o que diz a palavra de Deus. Hebreus capítulo 6, verso 1. Olha o que a palavra de Deus diz. Pelo que, deixando, nós temos que deixar os rudimentos da doutrina de Cristo. Nós temos que deixar os princípios, que é rudimento, é isso, os princípios do ensinamento de Cristo. Aqui nós aprendemos no início. Jesus morreu, Jesus deu a vida por mim na cruz, né? É isso que a Bíblia fala. E o que é que ela continua dizendo, pastor? Prossigamos. Você deixa os rudimentos, são os princípios da doutrina de Cristo. E nós temos que prosseguir. Nós temos que continuar prosseguindo a cada dia. Não é chegar ali e recebendo tudo isso, todos esses princípios, que é os rudimentos da doutrina de Cristo, estacionar ali. Não. Prosseguimos, continuarmos até a perfeição. Então nós temos que crescer no conhecimento de Deus, até nós chegarmos à perfeição, que é a estatura de Jesus Cristo, que é o varão perfeito. Foi isso que nós fomos eleitos por Deus, chamado isso. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus. Não podemos, porque se você permanece nos rudimentos das doutrinas de Cristo, você não cresceu. Se você não cresceu, então o que acontece com você? Você não tem sabedoria e inteligência de vida para saber lidar com as questões sua
e o que está no seu derredor. Então, por isso que a igreja vem sendo engolida, a igreja vem sendo tragada por mais diversos problemas, conflito dentro da igreja, escândalo dentro da igreja, vem sendo tragado por isso, porque nós não crescemos, não há maturidade na vida do crente de maneira nenhuma. Porque a própria palavra diz que não tem como eu você lançar de novo do fundamento do arrependimento, de obras mortas e fé em Deus, não tem como. Jesus já morreu uma vez, não morrerá mais. Então, por isso que a igreja está passando por esse vazio, nada preenche, estão suicidando, separando, os pastores depressivos, doentes. Então, está aí as estatísticas mostrando isso nas revistas, justamente especializadas de crente, fala de crente, está tudo aí. Então, o fracasso começa aí, nós não estamos dando importância à palavra de Deus. A gente acha, chegou na igreja, precisa crescer de maneira nenhuma. Mas o que eu entendo da minha vida, se você nasce, precisa crescer, você tem que ter um cuidado para crescer. Quando a criança vê o mundo que os pais põem, então tem todos os cuidados com enxoval, com banho, alimentação da criança, para que ele cresça fisicamente, moralmente perfeito. Há tudo isso. Aí chega um período tal, tem que pôr a criança na escola para quê? Para desenvolver a inteligência, a sua capacidade intelectual. Então tem os cuidados da formação da pessoa. E nós, quando recebemos a vida de Deus, não precisa de cuidado, não precisa crescer, não precisa amadurecer, a gente tem que ficar só naquela coisinha dos rudimentos, dos princípios, justamente do ensinamento da doutrina de Cristo. Isso que tem destruído o crente. Porque o pecado avançou, o pecado vem avançando a cada dia mais. Você vê a influência do mundo é pesada, você vê os crentes desistindo, esmorecendo a cada dia, se acabando. Por quê? Porque não há conhecimento em mim e você para vencer a situação, como lidar, como ir a Deus, como relacionar com Ele a cada dia. Então isso tem destruído a igreja está aí, tomada, destruída de uma forma geral. O que existe é um oba-oba, o que existe é um movimento religioso, que a gente acha que isso é vida cristã. A gente acha que isso é vida cristã. Os movimentos gospel, entendeu? Todo mundo vê bilhões de pessoas em show, aquela coisa toda, as igrejas abarrotadas, pegando isso, pegando aquilo, para a sua campanha fazer. Vê isso, é o conhecimento do Senhor. A responsabilidade é de cada um. Hoje nós não dependemos do homem, nós dependemos de Deus. O homem nós respeitamos. Porque você pega o pastor, ele tem a autoridade espiritual de Deus. Então nós não vimos um pastor falando, nós vimos Deus falando conosco, através da sua palavra. O pastor é um instrumento. Porque assim como Moisés, que você tem experiência disso, Moisés quando foi falar com o faraó, ele teve medo, o faraó não ouvia. Mas Deus mostrou os poderes que estavam com ele. Então o faraó não via Moisés, ouvia Deus. O faraó respeitava a Deus. Você está entendendo? Hoje Deus fala comigo e você através da palavra. Só que essa palavra que é viva, ela precisa justamente de uma pessoa, justamente viva, que tem a fé em Cristo, para se colocar como instrumento de Deus. Porque não existe fé sem amor. A fé verdadeira é a fé por amor a Cristo. Então é assim que o crente vence a cada dia. A fé não é uma força que eu uso para obter uma coisa ali de maneira nenhuma. Isso não existe de maneira nenhuma. Se você conferir a palavra de Deus, lá em Gálatas 5 ou 6 está lá. A fé verdadeira é por amor a Cristo. Então nós agimos no dia a dia, procurando crescer, avançar no conhecimento, a cada dia olhando para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Aí está o grande falha a nós, como filho de Deus, está justamente isso. Nós não estamos prosseguindo. Nós não estamos prosseguindo na perfeição de maneira nenhuma. Nós estamos dentro do movimento religioso. Cada um faz o que quer, do seu modo, eu não aceito isso, eu não concordo com aquilo, eu acho que é daquela forma, e a pessoa está aqui, a palavra de Deus está aí. Eu quero ver que a pessoa rejeitar essa verdade. Se você pega Efésios, ele diz que nós temos que chegar à estatura do varão perfeito, que é Jesus Cristo. Ele foi o verdadeiro ser humano, Jesus. E nós devemos chegar a isso nesse tempo presente.
Então você vê que a grande falha nossa como filho de Deus, né, em todos eles, independente se ele tem um título de pastor, de bispo, é crescer no conhecimento do Senhor, para nós chegarmos à perfeição. O profeta Osés dizia lá atrás que caminhamos e prossigamos para alcançar o Senhor. Já nos dizia justamente lá atrás. E a palavra de Deus é o tempo todo clamando a mim e a você, justamente por essa situação. Porque nesse mesmo texto, não no capítulo 6, mas no capítulo 5, que está aqui do lado, no versículo 12 diz assim: porque devemos já ser mestre pelo tempo. Quantos anos você está atendeu o chamado de Deus na sua vida e você batizou? Veja o tempo que você está, justamente na sua igreja aí congregando. Vê quanto tempo você tem. E olha, estamos chamados para atingir a perfeição, deixando tudo de lado. Porque a fé de ontem não me serve para hoje. Hoje eu preciso de uma nova fé. E assim vai em todo o tempo, em nome de Jesus Cristo. Então, por isso que nós estamos aqui juntos, para encorajar o outro a prosseguir a perfeição. Esse é o nosso objetivo. Não é para dizer que nós somos melhor do que o outro, mas isso não existe. Isso é demônio. Eu te agradeço por esse momento, essa oportunidade. Você justamente submeteu esse vídeo, essa gravação, tudo isso para a glória e o crescimento seu e de Deus em nossas vidas. Muito obrigado. Que a paz de Deus prevaleça em toda a instância da sua caminhada neste mundo, em nome de Jesus Cristo.